Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Vamos estar dando continuidade aí no estudo de laços de repetição para, certo? Então na aula passada eu ensinei o funcionamento do laço e agora vamos fazer alguns exercícios para fixar aí o conhecimento utilizando o laço de programação para, certo? Então eu vou pedir aqui um novo algoritmo aqui no Visual G. Primeiro vamos fazer aqui no Visual G, depois vamos fazer lá no Deve Ser Mais Mais. Bom, eu vou fazer um programa simples que vai escrever a tabuada de um número em tela, certo? Então ele vai escrever a tabuada do 1 até o... de qualquer número que o usuário informar, do 1 até o 10 em tela. Então vamos lá, vou fazer um algoritmo cujo nome vai ser tabuada. E aqui então vou ter algumas variáveis, certo? Então o meu usuário vai informar um valor para que seja impressa a tabuada desse valor em tela. Então vou ter uma variável chamada valor, esse valor lá obviamente do tipo inteiro, e se eu vou usar laço de repetição, uma variável de controle, então do tipo inteiro. Perfeito. Agora vamos iniciar aqui o nosso algoritmo. Então vou imprimir uma mensagem para o meu usuário usando Escreval. Vou imprimir uma mensagem para ele para que ele informe um valor. Então insira um valor, certo? E aqui eu vou fazer a leitura desse valor. Leia o valor digitado. Ótimo, feito isso eu vou ter que iniciar o meu laço, porque eu vou pegar esse valor e vou montar a impressão da tabuada desse valor. Então vou ter que ter um resultado, eu vou ter que pegar o valor digitado, multiplicar por 1, armazenar em algum lugar o resultado. Depois o valor digitado, multiplicar por 2, armazenar em algum lugar o resultado. E assim por diante até o 10. Então vamos lá. Eu vou digitar então aqui meu para. I de 1. Certo? Então o I vai iniciar em 1 até o valor 10. Faça. O que ele vai fazer? Já vou fechar aqui o para a gente não esquecer. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a multiplicação. Então aqui, ó, multiplicação do valor lido pelo número, pelo valor de i, que é a minha variável que anda, ou seja, a minha variável que se incrementa, que ela sai do 1, passa para o 2, 3, 4 até o 10. Então isso caracteriza uma variável que ela se incrementa de 1 em 1 e a gente vai utilizar essa variável para montar a multiplicação. Então, vocês vão entender melhor já a hora que a gente executar o programa. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a minha variável resultado receba o valor digitado vezes o i, porque o i vai ser o elemento que vai controlar aí por qual número a gente vai estar multiplicando o valor. E agora aqui eu vou escrever dentro do laço de repetição o valor, tá? Então vamos lá, vamos executar esse programa aqui para verificar como é que ele se comporta. Então vamos inserir aqui um valor, que era a tabuada do 5. Então veja só, tem alguma coisa aqui de errado. Assim, né? Um erro aqui que é comum de acontecer. Olha só, eu estou imprimindo valor. Então o que ele fez? Que ele imprimiu 5, um monte de vezes o 5. Ele pegou o valor digitado e imprimiu de novo. Não é isso que eu preciso, né? Eu preciso do resultado da minha multiplicação. Deixa eu salvar já aqui esse algoritmo. Vai ser aula 15. Tá? O algoritmo vai possuir o nome de aula 15. E vamos executar então ele aqui novamente. Novamente a tabuada do 5. E agora ele imprimiu 5, 10, 15, 20 até 50. Variando de 5 em 5 quer dizer que eu imprimi todos os resultados aí da minha tabuada do 5. Então vamos analisar melhor como esse algoritmo aqui funciona. Vejam só, o meu usuário ele vai inserir um valor inteiro, seja ele qual for. No meu caso eu utilizei 5. Então o valor 5 e eu quero que seja impressa a tabuada do 5. Bom, eu utilizei um laço de repetição para que essa impressão fosse otimizada. Afinal,
é uma ação repetitiva. Se eu fosse fazer sem laço de repetição, eu ia colocar que o valor digitado recebe vezes 1 é guardado dentro de uma variável, depois o valor digitado vezes 2 guardado dentro de outra variável, o valor digitado vezes 3 dentro de outra variável, assim por diante até o 10. Aqui, usando o laço de repetição, a gente otimiza isso e multiplica o valor por i, porque o meu i ele vai variar do 1 até o 10. Então eu consigo garantir que a multiplicação do número por todos os valores entre 1 e 10. Dessa forma, montando a tabuada do 5. E veja só, eu escrevo o resultado, porque toda vez que esse laço aqui for executado, eu escrevo um valor, porque da próxima vez que esse laço for executado, o valor de i muda, então a minha multiplicação muda. Então, com o valor de i sendo 1, o resultado impresso foi 5. Então, ele entrou aqui no laço, executou, pegou o valor informado, que foi 5 vezes 1, guardou em resultado. 5 vezes 1 dá 5, e ele escreveu 5. Da próxima vez que ele executar, o i passa a valer 2, ele entra porque ainda não foi atendida a condição aqui do até, e aí ele pega o valor, multiplica por 2, guarda em resultado. Então 5 vezes 2, 10, guarda em resultado, imprime 10, e assim por diante até o 5. Para ficar mais evidente, vamos fazer aqui uma escrita um pouquinho diferente. Ao invés de escrever só o resultado, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai escrever o formato da tabuada. Então a gente vai colocar assim, ó, valor, vírgula, aspas duplas, o sinal de vezes, outra vírgula, deixa eu pensar, aqui o vírgula de novo, o i, que é a nossa variável, assim, vírgula, sinal de igual. Vamos verificar como isso daqui vai ficar. Só para a gente deixar mais bonitinho a forma como está escrito. Então veja só, agora eu tenho 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8 e assim por diante até 40. O que eu garanto dessa forma, pessoal? Na verdade, o que acontece aqui na hora que eu executo, né? Primeiro vamos executar e vamos analisar melhor. Vou colocar qualquer número, 66. Então veja só. O que ele fez aqui? Na verdade, eu escrevi o meu valor, tá? Depois um x para simbolizar que é uma multiplicação que está sendo feita. Depois escrevi o valor de i em tela, que está contido aqui dentro do nosso laço de repetição e é ele que varia. Depois escrevi o sinal de igual e o resultado. Dessa forma, ele vai fazer o que? Ele vai pegar o valor, que sempre vai ser 66, ele não vai mudar, porque a gente informa isso aqui no início, né, do meu algoritmo. Ele vai fazer o que? Ele vai multiplicar pelo valor de i. O i sim varia, ó. Então cada vez ele assume um valor diferente até 10 por conta do meu laço de repetição. E ele vai informar o resultado, que é a multiplicação do meu valor vezes o valor de i. E está aqui a nossa tabuada otimizada. Vamos fazer o mesmo algoritmo em linguagem de programação C. Então beleza, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o nosso Dev C++. Novamente eu vou trabalhar em paralelo com as janelas para ficar bem fácil aqui a visualização, tá? Vou pedir aqui um novo arquivo fonte e vamos lá. Novamente então vou precisar sempre incluir bibliotecas em linguagem de programação C. Existem outras bibliotecas além dessa que a gente está utilizando, tá? Mas para o nosso fim só vai ser necessário essa por enquanto. Então vamos lá, stdio.h. Bom, vamos fazer aqui então o nosso início, que é a nossa classe principal main. E agora aqui eu vou iniciar declarando as variáveis que são do tipo inteiro. Vai ser o valor, vírgula o i, vírgula o resultado, ponto e vírgula. Agora aqui no início vamos fazer um comando de escrita, então printf.
entre aspas duplas, não posso esquecer do ponto e vírgula no fim do comando, insira um valor. Vamos já fazer aqui para ele pular linha, um /n. Agora a gente vai fazer a leitura desse valor, como a gente já tinha estudado antes, a gente vai fazer um scanf, sempre fechando com ponto e vírgula, a gente está lendo um valor inteiro, então vai ser, eu vou ter que sinalizar que eu vou ler um valor decimal, porcentagem de, vírgula, aqui um e comercial, essa é a característica do nosso lei aqui dentro de linguagem de programação C. Lembrando que eu sempre tenho que inserir o tipo de valor que eu vou ler entre aspas duplas antes, vírgula e comercial e o nome da variável. Mais adiante a gente estuda por que dessa estrutura. Então aqui eu realizei a leitura do meu valor e agora eu vou iniciar o meu laço de repetição. O para aqui ele é representado pelo for, dentro da linguagem de programação C, a gente estudou na aula anterior. E aqui eu vou montar meu laço, o i se iniciando em 1, com o i variando até ser menor ou igual a 10, fazendo com que o i se incremente de 1 em 1. Eu posso utilizar aqui o i++. Bom, feito isso, vamos seguir os mesmos cálculos que a gente realizou no algoritmo. Então, veja só, eu tenho a variável resultado que vai receber aqui o símbolo de atribuição de valor é o igual, diferente do algoritmo onde é uma seta. E aqui a gente vai ter o valor que vai ser multiplicado pela variável i, da mesma forma como lá no algoritmo. E agora eu vou fazer o escreval, que é representado pelo printf, aqui na nossa linguagem de programação C. E aqui, olha só, estou esquecendo do ponto e vírgula aqui em cima, ele ia dar erro. E aqui também é outro ponto e vírgula e não uma vírgula. Bom, agora sim. Aqui no printf ele vai funcionar um pouquinho diferente, tá? Do escreval. Para mim fazer aquela estrutura para escrever a tabuada toda aqui no printf, eu primeiro indico quais são os valores que vão ser escritos. Então a variável valor ela é um valor do tipo decimal. Então aqui entre aspas duplas eu vou colocar um porcentagem de, para escrever um valor do tipo decimal, o sinal de vezes, o i também é um valor do tipo decimal, então outra porcentagem de, o sinal de igual, e por fim o resultado também é outro valor decimal. Feito isso, vou colocar uma vírgula aqui e vou colocar na sequência o nome das três variáveis que eu quero que seja impressa nessa sequência. Então eu tenho primeiro o valor, que vai ser impresso, depois uma vírgula. Eu vou ter o i, depois vírgula, eu vou ter o próprio resultado sendo impresso. Dessa forma está pronto a nossa representação desse algoritmo em linguagem de programação C. Vou salvar aqui o projeto, tá? Ele vai se chamar exemplo aula 15. E vou salvar aqui. E vamos executar para verificar se está tudo correto. Então, ó, ele executou sem nenhum problema, tá? Então, sinal que está tudo certo, foi feito de maneira correta e agora vamos ver o funcionamento. Vou digitar o mesmo exemplo, colocando o valor 5. E aí ele vai imprimir para a gente a tabuada do 5, porém houve aqui um erro, né? Que eu não pulei linha na impressão, então é muito fácil de corrigir. É só colocar aqui no fim um /n. Então pronto, vamos executar novamente agora para ver o resultado de forma correta. Então vou vir aqui, inserir o valor 5 e agora eu tenho a tabuada do 5. Da mesma forma como que feito lá no algoritmo anterior. Então é só fazer os exemplos, tá? É muito fácil. Bom, nessa videoaula é só. Até o próximo vídeo e falou!